Olá pessoal, vamos para a aula 389, campo elétrico. Campo elétrico. A introdução é o seguinte, nós estamos trabalhando agora com forças elétricas. Como nas aulas anteriores, nós vimos que a força elétrica, uma carga, ela pode estar longe de outra carga, que elas atuam, existem forças mútuas entre as cargas, e essas forças, elas agem à distância. Então, quando eu pego, por exemplo, um bastão e eletrizo e aproximo, por exemplo, de papeizinhos, eu não preciso encostar, porque a força elétrica, ela age à distância. Essas forças que agem à distância se chamam forças de campo. Tá? Até Isaac Newton, com a lei da gravitação universal, em que nós temos que a força gravitacional, massa atrai massa, por exemplo, os planetas ficam em órbita ao redor do Sol por causa da força gravitacional. Essa força gravitacional também é uma força de campo, porque age à distância. E mais tarde nós aprenderemos sobre a força magnética. Por exemplo, quando um ímã atrai pedacinhos de ferro, né, um prego, essa força também age à distância, a força magnética. Então também é uma força de campo. Nós temos então aqui uma força de campo chamada força de campo elétrico. Por que campo elétrico? Porque as forças são de origem elétrica, por causa da carga elétrica. Então, para lidar com esse tipo de força que nós estamos vendo, nós vamos ter que aprender o que é esse campo elétrico. Eu vou iniciar dizendo que esse campo elétrico, olha ali, olha que eu vou colocar em cima do símbolo do E de elétrico. Eu vou colocar uma flechinha, simbolizando que essa grandeza que nós vamos estudar, que é o campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Bom, o que acontece? Quando eu tenho um corpo carregado, por exemplo, vou esfregar aqui, ó, atritei esse pincel, eletrização por atrito. Esse pincel, então, ele ficou carregado. E ao ficar carregado, vou até fazer o desenho dele aqui, tá? Aqui o pincel, ele ficou carregado. Vamos inventar aqui, vamos dizer que ele ficou negativamente carregado, com excesso de cargas negativas. A pergunta é, esse pincel carregado, será que ele... Vamos imaginar que eu botei papeizinhos. Será que ele atrai os papeizinhos se eu estiver muito longe? Será que ele atrai os papeizinhos se eu estiver muito longe? Eu imagino que tu deva saber a resposta e tu deva saber que não, né? Na situação real aqui. Agora, se eu chegasse bem próximo dos papeizinhos, nas proximidades, seria possível que houvesse uma atração elétrica entre os papeizinhos e o pincel. Então, eu quero que tu imagine, existe aqui uma região imaginária, a gente não enxerga o campo elétrico, mas essa região é uma região delimitada, é o seguinte, se estiver fora da região, não haverá força elétrica. Se estiver dentro dessa região, haverá força elétrica. Então, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma região criada. Quem é que criou? Essa carga aqui, ó, menos que eu coloquei no bastão. Criada por uma carga, um corpo carregado, né? Um corpo carregado. E o que é essa região criada pelo corpo carregado? É uma região criada por um corpo carregado que indica o quê? Olha só a palavra que eu vou usar. Indica a possibilidade. Possibilidade é certeza, pessoal? Não, possibilidade aqui é possível. A possibilidade de existir o quê? Força elétrica. Só haverá força elétrica se eu tiver o quê? Um campo elétrico. Tá? Não adianta, por exemplo, no caso dos papeizinhos do bastão, eu ter os papeizinhos e ter o bastão, mas eles estarem muito longe. Por quê? Os papeizinhos estando muito longe, estão fora da região do campo, então não tem força elétrica, apesar desse cara estar carregado. Tá? Então, ter campo não necessariamente é ter força, ok?
Bom, matematicamente, como é que eu sei se num local tem ou não tem campo elétrico? Bom, nós usamos, eu vou chamar de Qzinho, a chamada carga teste ou também chamada ou carga teste ou de prova, carga teste ou carga de prova. Essa carga de prova, que é a Qzinho, tá? Carga de teste ou de prova, ela é uma carga que será usada para testar se no lugar tem campo elétrico, tá? Bom, eu vou começar aqui com uma carga de prova positiva. Ela tem um motivo por ser positiva, tá? Mas se eu usasse uma negativa, ela também testaria se existe campo ou não. Então, eu vou colocar essa carga de prova num determinado local. Por exemplo, se eu colocasse uma carga de prova num determinado local aqui, onde ela está no local que exista campo. Então, se eu colocar a carguinha de prova positiva aqui num local que tem campo, o que a carga negativa do bastão faz com a carga de prova? Vai atrair. Não, mas peraí. Se atraiu, se existiu a força elétrica, é porque naquele local existia campo. Sabe por quê? Porque se eu botasse essa carguinha muito longe, sei lá, que nesse local que não tem campo, não haveria força. Então, como é que eu testo ver se há ou se não há campo num lugar? Ponho a carga e solto. Se ela começar a se movimentar, foi por ação da força elétrica, então naquele local tem campo. Se eu colocar num local que não tem campo, não haverá força. Então, botei uma carga num local, está um pouco longe do bastão, então se não há força, não há campo. Então, olha, existe uma íntima ligação entre o campo e a força. Agora, por que eu falei possibilidade? Porque, olha aqui, nesse local não tem força porque não tem campo, ok? Agora, se eu não botasse carga nenhuma Qzinho de prova, se eu não botasse a carga Qzinho, existiria o campo ao redor do bastão carregado? A resposta é sim. Porque quem cria o campo não é a carga Qzinho, hein? Quem cuida do campo não é a carga de prova. Quem criou o campo foi a carga, ó, um corpo carregado, ó, é a carga, que eu vou chamar de Qzão, a carga do corpo carregado. Então eu posso carregar um corpo, tá ali, tem um campo ao redor. Eu não preciso da carguinha Qzinho para que o campo exista, porque quem fez o campo foi esse corpo carregado. Ah, então para que serve a carga de prova então? Ah, a carga de prova serve para provar, para testar que naquele lugar realmente tem campo. Tá? Então se eu digo assim, esse corpo está carregado, aqui tem campo, prova para mim. Eu vou pegar uma carga, vou colocar ali. Soltei. Se ela se movimentar, e vai se movimentar por causa da força elétrica, é porque naquele local tem campo elétrico. Tá? A definição matemática, depois da definição física, então campo é criado por uma carga, por exemplo, um bastão carregado. Eu provo se tem ou se não tem campo colocando uma segunda carga. Então o que é esse Qzinho, essa carga de prova? É uma segunda carga. Por que é uma segunda carga? Olha, porque já teve uma carga Qzão que foi que criou o campo. Ok? A Qzinho, a segunda carga, é prova. A definição matemática é a seguinte: o módulo do campo elétrico é dado pelo módulo da força dividido pelo módulo da carga, força elétrica. Então, assim, para a gente testar se existe campo, eu chego com uma carguinha num determinado local. Essa carguinha de prova, tá, é uma carga que o valor da carga dela, ela tem que ser um valor de carga muito pequeno. Por quê? Porque eu quero colocar a carga naquele local sem interferir com o campo criado pelaquela carga Qzão. Então a gente diz que essa carga ela é infinitesimal, ela é muito pequena a quantidade de carga, porque ela ao redor dela também tem um campo. Só que esse campo da carga de prova é desprezível frente ao campo daquele que eu estou analisando. Entendeu? Porque se eu colocar a carguinha ali, ela poderia interferir naquele outro campo. Então, é uma carga muito pequena, tá?
E se essa carguinha aqui sofrer uma força em newtons, ela estará num local que tem campo elétrico, tá? A unidade no Sistema Internacional de Campo Elétrico será Newton por Coulomb. Então aqui a definição matemática do módulo do quê? Do campo elétrico. Tá? Agora, pessoal, seguinte, esse campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. E se ele é uma grandeza vetorial, eu preciso saber a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Então presta atenção no seguinte. Vetorialmente, então só vamos colocar aqui, ó, em módulo vai ficar o seguinte, o valor da força elétrica é o valor do campo elétrico vezes o valor da carguinha. Então tá aqui, o valor da força elétrica é o campo elétrico vezes a carguinha, certo? Agora, matematicamente, tá aqui o módulo. Agora, vetorialmente, olha como é que funciona, como é que é o vetor campo elétrico. Bom, o que nós temos aqui vetorialmente? A carguinha é um escalar. A carga nós sabemos que pode ser positiva ou negativa. Então, o que eu vou ter aqui? Olha só, esse vetor será esse vetor vezes a carguinha. Bom, o que vai acontecer? Digamos que num lugar tenha campo. Tá ali, tem um campo. Esse campo é para a direita. Bom, se tem campo, existe a possibilidade de ter força. Quem é que criou esse campo? Sei lá, um bastão. Aqui, vamos botar aqui um bastão, por exemplo, carregado positivamente. Tá? Tem um campo elétrico para a direita. Agora, se naquele local que tem campo, por que tem campo? Porque esse bastão criou aquele campo. Se naquele local eu colocar uma carga de prova e essa carga de prova for positiva, tá? E será positiva, né? Por que ela será positiva por definição? Porque quando ela é positiva, o que acontece? Botar um número positivo aqui vai fazer com que esse vetor aqui e esse vetor tenham a mesma direção e sentido. Pega lá na aula de vetores e dá uma olhada a multiplicação de um escalar vezes um vetor e vai ver o que vai acontecer. Sempre que esse número aqui, ó, for positivo, esses vetores terão a mesma direção e sentido. Então, eu te pergunto, um corpo positivo não repele outro positivo? Olha lá, positivo repele positivo. Então, a força e o campo terão a mesma direção e sentido quando eu botar uma carga de prova positiva. Então, por que se define a carga de prova como positiva? Qual é o motivo disso? Se define porque daí eu sei para onde apontar a força, eu também sei para onde apontará o vetor campo elétrico. Porque olha o que aconteceria, presta atenção, se eu pegasse um bastão carregado positivamente e digamos que o campo elétrico é para a direita aqui. Bom, então, por que existe o campo elétrico aqui? Porque quem criou foi esse corpo carregado. Quem criou foi esse corpo carregado. A pergunta que eu te faço, precisa botar uma carga para que exista o campo? A resposta é não. Como assim não precisa botar? Não precisa. Basta um corpo carregado, e não dois, para que haja campo. Ou seja, eu estou dizendo que nesse local é possível que haja força. Mas para ter força, nós já vimos, tem que ter no mínimo dois corpos. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que se eu botar uma carga de prova num lugar que tenha campo, bom, se tiver campo, é porque tem força. Porque se eu colocar num local, soltar e não tiver força, não tem campo naquele local. Só que agora, olha o que aconteceria se eu colocasse uma carga de prova, tá, negativa. Bom, se tem campo, ela vai sofrer força. Agora, põe algo negativo aqui nessa expressão vetorial. Vai mostrar que esse vetor e esse vetor, com sinais contrários, significa na prática o quê? Que a força elétrica terá sentido contrário ao campo. Bom, por um lado, eu também testo que há campo. Porque se não tivesse campo, não existiria força elétrica sobre essa carguinha. Mas o inconveniente de usar a carga negativa é esse.
Porque o sentido da força não será o mesmo sentido do campo. Tá? Então, dizer que num local há campo é dizer que há possibilidade de força. Mas quando é que efetivamente eu tenho a força? Quando naquele local, nota, campo depende de um local, quando naquele local eu botar uma carga naquele local. Se eu botar uma positiva, a força é no sentido do campo. Se eu botar uma negativa, a força é contrária ao campo. Tá? Então, vou fazer agora um exemplo numérico para vocês. Eu tenho aqui um corpo previamente carregado com carga Qzão. Tá? Ao redor desse corpo tem um campo. Ao redor desse corpo tem um campo. Aí eu pego um local, por exemplo, aqui. E eu digo para ti que o campo nesse local, existe campo. Eu estou te dizendo já que existe campo. Então, nesse ponto, P tem um campo no ponto P, e o módulo do campo elétrico no ponto P, a direção e sentido está ali, ó, do campo elétrico no ponto P, é de 20 newton por coulomb. 20 newton por coulomb. Agora eu pergunto, se nesse ponto tem um campo de 20 newton por coulomb, naquele ponto tem força elétrica? Sim ou não? Pessoal, existe força entre uma carga e um ponto, em um local? Não, né? A força é entre cargas, dois corpos carregados. Aqui eu tenho quantos corpos? Um só. Por enquanto, só um só. O que eu tenho naquele local é a possibilidade de ter força. Quanto? 20 newtons de força para cada coulomb que eu colocar ali. E se eu não colocar coulomb nenhum? Bom, se não colocar nenhum coulomb ali, não vai ter força. Por isso que eu digo que isso aqui é uma possibilidade de ter força. Quem é que criou essa possibilidade? O corpo que foi carregado. Ele cria uma região ao seu redor. Agora, observe. Vamos então colocar uma carga aqui. Vamos colocar uma carga aqui. Olha só o que eu sei. Quando eu colocar uma carguinha Qzinho, vamos supor que o módulo é de 2 coulombs. 2 coulombs. Bom, quando eu ponho a positiva, além de saber o módulo, olha lá quanto é que é o módulo da força elétrica. O módulo da força elétrica será o valor do campo, módulo do campo vezes o módulo da carga. Olha quanto é que eu tenho. Se o campo é 20 newton, dá até para fazer com regra de 3. Isso aqui, pessoal, é uma regrinha de 3. Quer ver? Se o campo são 20 newtons para cada um coulomb que eu coloco ali. Se eu coloco ali 2 coulombs, eu terei quanto de módulo de força elétrica? 40 newtons de força. É 20 newtons para cada coulomb. 2 coulombs, 40. 3 coulombs, 60 newtons. E assim por diante. Tá? Mas eu não só apenas sei que essa carguinha sofrerá uma força de 40 newtons, mas eu sei que se eu botar uma carguinha positiva em cima de um local que tem campo, o que acontece? Essa carguinha positiva sofrerá uma força no mesmo sentido do campo. Então, duas coisas. O módulo da força elétrica é o campo elétrico vezes a carga. Ou, se tu quiser, o módulo do campo é a força que aquela carguinha vai sofrer quando ser colocada ali. For colocada ali. E a direção e sentido é, se eu botar uma positiva, força e campo no mesmo sentido. Se eu botar uma negativa, força e campo em sentidos contrários. E se tu não botar carga nenhuma, não tem força. Mesmo existindo campo, não precisa ter força. Campo é a possibilidade de força, não a certeza. Por isso que eu preciso dessa segunda carguinha Qzinho, chamada carga de prova ou carga teste, para provar que exista força. Bom? Então está aí a aula sobre campo elétrico, uma aula importantíssima. Campo elétrico é o quê? É a possibilidade de ter força elétrica criada por uma carga elétrica. Tá bom? Então essa aula de campo está encerrada, é uma aula bem importante. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!